Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aí sobre a situação da classe trabalhadora e suas categorias, né? E no dia de hoje eu estou aqui com o Lucas, né? Ele que é do SNTPV, né, do sindicato aí dos trabalhadores da aeronáutica e controladores de voo, né, e vamos aprofundar um pouco, né, como que está a situação da categoria, né, as demandas, as reivindicações, né, e os desafios para o próximo período. Então, antes da gente começar, Lucas, prazer em recebê-lo aqui. Peço aí que você fale um pouquinho de você antes da gente começar o nosso papo. Beleza. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos, ou bom dia, né? Boa noite, a hora que cada um estiver vendo a nossa conversa aqui. Eu me chamo Lucas, eu sou diretor de comunicação do SNTPV, é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo. O nosso sindicato, ele abarca toda a categoria dos profissionais que trabalham na navegação aérea, né? A proteção ao voo, ela engloba uma série de serviços, serviço de navegação, serviço de segurança, né? Que envolvem o sistema de tráfego aéreo hoje no Brasil, né? Nós temos profissionais contadores de tráfego aéreo, eu me incluo, né? Eu sou contador de tráfego aéreo. Temos também operadores de estação aeronáutica, profissionais técnicos em meteorologia, meteorologistas, né, são previsores, temos os técnicos em comunicação, técnicos de informação aeronáutica, técnicos de manutenção, enfim, todo mundo que envolve esse sistema de navegação está protegido pelo nosso sindicato. É um sindicato um pouco atípico, né? Não existem muitos sindicatos que são nacionais, o nosso é um sindicato nacional, né? Nós não temos bases, né, pequenas, né, ao longo do território, então a gente protege o Brasil todo, né? E também é atípico porque ele engloba regimes distintos, né? Nós temos profissionais que são RJU, né, são profissionais estatutários, também chamados de DACTAs, são profissionais civis que atuam dentro da FAB, né, e temos profissionais que são seletistas, e aí que trabalham tanto em empresas públicas, né, e também em empresas privadas. Né. Hoje a empresa pública a maior é a Nave Brasil, né, que é uma cisão da antiga Infraero, né, a parte de navegação aérea da Infraero, que já tinha sido herdada da TASA, enfim, uma história bem longa, né? Ela hoje é uma nova empresa, a Nave Brasil foi fundada no último governo aí. Certo. E Lucas, né, começando aqui o nosso papo, né, e logo no seu perfil do WhatsApp, né, está colocado aí como, né, pelo direito de greve, né? O que está Isso. rolando na categoria aí que estão querendo impedir o direito de greve da categoria? Isso. A gente teve, né, uma longa disputa com a empresa e, por que não dizer, né, com o próprio governo durante a nossa negociação do acordo coletivo, né? A gente, desde março, mais ou menos, comecinho de março de 2023, a gente começou a sentar com a empresa, né, para negociar, e a empresa Nave Brasil, né? E aí a empresa colocou uma série de obstáculos, né? Sem garantias para prorrogação do acordo que já existia, ou seja, perigava o risco, né, de todos nós perdemos os benefícios que a gente tinha, que eram além da CLT, né? Além de assim, uma série de entraves, né? Tentando cortar benefícios mesmo durante a negociação, enfim, e a categoria se viu meio que obrigada, né, a pleitear inicialmente um estado de greve, né? Demos esse primeiro passo, né? A categoria aprovou com quase 95%
de aprovação, uma participação muito expressiva, né? Quase 1.000 colegas participaram dessa primeira votação, aprovando um estado de greve. E a partir desse estado de greve, assim que a empresa sentou para negociar como gente grande, né? De frente a frente, de fato, buscando chegar num entendimento, né? Coisas que eram um pouco difíceis, né? A gente vinha de um acordo ainda na época do governo ou desgoverno, né, do Bolsonaro, e que foi muito ruim, né, num período de inflação de quase 21% que acumulou durante os 2 anos do acordo coletivo, a gente teve somente 4,5% de correção do salário. Então, tudo subindo, disparando os preços, né, custo de moradia, coisa de consumo mesmo, né, do nosso dia a dia, e plano de saúde, principalmente, né, e o nosso salário sendo corroído, né. Só para um exemplo, né, não tem nenhum problema de falar isso, porque eu já falei, né, em algumas transmissões que a gente já fez durante né, a discussão do acordo coletivo. O plano de saúde, ele come metade do meu salário líquido, né? Isso já contando o benefício que a empresa dá. Então, assim, é algo muito, muito sério, assim, né? E que boa parte dos colegas estão migrando, né? Migrando para a ausência do plano de saúde, né? Então, vão utilizar somente o sistema público de saúde porque está ficando cada vez mais impagável, né? Principalmente quem tem a família um pouco maior, né? Ou os profissionais que já são com um pouco mais de idade. Hoje, a média de idade da empresa é bem alta, tá? São 49 anos. Então, imagina que isso conta forte, né? Na hora de pagar um boleto do plano de saúde. E aí, chegamos ao ponto de que não conseguimos chegar a um entendimento, né, da correção salarial e da correção que a categoria esperava, né, entendia como justa, até que chegamos numa deflagração de greve, né. Isso foi finalzinho de setembro para começo de outubro do ano passado, né. Nessa situação, deflagrada a greve, utilizamos todos os meios legais para isso, né? Então, como somos uma categoria que ela é considerada que ela presta um serviço essencial, né? É diferente de outras categorias que conseguem anunciar, né, uma deflagração de greve e conseguem parar no dia seguinte, né? Ou logo em seguida, né? A gente não, a gente tem que dar um prazo mínimo de 72 horas. Nós ainda fomos um pouco mais benevolentes com a sociedade nesse sentido, porque a gente sabe que o sistema aéreo é um sistema muito interligado, né? E que tudo precisa de uma comunicação prévia. Então, assim, visando o melhor bem-estar para todos, né? Para que a empresa tivesse o tempo para se estruturar para as demandas, né, que iam ter por conta da paralisação, né? Para que a sociedade, para que as empresas prestadoras aéreas pudessem, todo mundo pudesse se manejar, a gente fez essa declaração com 6 dias de antecedência, né? Um prazo bastante alongado, só que fomos traídos pelo sistema, né? A empresa impetrou uma liminar que foi aceita, né, pelo TST, considerando, vamos dizer assim, um ato sem efetividade da nossa greve, né? É uma greve que 100% dos trabalhadores do controle de tráfego aéreo teriam que trabalhar, né, prestando todos os serviços, coisa que a gente tinha pleiteado durante a nossa deflagração, em que somente 1 hora por dia, né, na primeira semana de paralisação, a gente iria paralisar somente os serviços de decolagem, ou seja, todo mundo que estivesse voando ia continuar sendo atendido com segurança até pousar, né? Foi entendido de uma forma diversa pelo ministro e assim, atendeu, né, ao pedido da empresa, ainda que o juiz tenha considerado nossa greve totalmente legal. Então, foi uma prova de que a gente conseguiu seguir todos os ritos, né, tudo que era necessário, porém, o sistema foi mais forte do que o que a categoria pleiteou,
né? E aí, considerando a nossa greve inefetiva, ela foi suspensa, a gente então não executou a paralisação e fomos convocados para uma audiência de conciliação no TST, né? Então, a minha foto do WhatsApp, né, é um reflexo disso, né? Não existe uma greve em que 100% dos trabalhadores tenham que trabalhar, né? A greve é um direito constitucional. Então, mas o sistema é um pouco mais pesado do que o que está escrito, né? Infelizmente. Então, isso é uma demanda assim, que a gente sabe que não é exclusiva daqui do Brasil. Temos conversado com sindicatos dos outros países, né? E eles também enfrentam algumas dificuldades, ainda que lá nos seus territórios já tenham algumas garantias, coisa que a gente ainda não conseguiu fincar o pé, né, ainda, mas é algo para a gente avançar certamente. E Lucas, eu gostaria que você entrasse na parte que você coloca, né? Que a greve é um direito, né, que está na Constituição. Sim, então, a nossa Constituição, ela não foi uma invenção, né? Foi copiada, né, de outras constituições, e ela previu, como também é previsto em outros países, né, o direito dos trabalhadores à greve. Tá? Então, é um direito que, apesar de estar no papel, né, ele tem que ser vivido, e ele é vivido pelos trabalhadores, né? Não existe greve em que não exista nenhuma afetação, né? Quando se paralisa um serviço, se paralisa um sistema, se paralisa uma produção, né? Seja ela qual for, qual o nível que for, sempre vai haver algum impacto, né? Por isso que existe, né, todo um rito que deve ser seguido, né? Deve ser tentado minimamente uma negociação. A empresa tem que, as empresas, né, tem que atender, enfim, tem que ter havido uma tentativa de negociação de se chegar ali num entendimento e esgotada, assim, a gente não foi direto, né, para uma deflagração de greve, né? Nós passamos por um estado de greve para conseguir abrir uma via de negociação mais efetiva, passamos por uma mediação junto ao Ministério Público do Trabalho, que resultou em alguns pequenos pontos de correção e avanço, mas o que impactava mesmo, né, o que era necessário, que era o bolso, né, que era a correção salarial, isso não foi atendido, e aí chegou nesse ponto da deflagração de greve. Então, assim, a greve, ela tem que ser um direito que possa ser muito bem exercido pelos trabalhadores, sempre respeitando aquilo que a lei diz, né? E a gente entende que, da mesma forma, né, as empresas e o próprio sistema, né, o sistema judiciário, enfim, não podem se utilizar desses recursos, né, para diminuir a efetividade daquilo que é constitucional, né? Existe uma lei de greve que, inclusive, é o que determina que a nossa, e entre outros, vários outros serviços, né, também que sejam serviços essenciais e que não podem ser interrompidos de maneira abrupta. Tem que haver tem que manter um nível mínimo de atendimento, né? E nesse sentido a gente iria continuar mantendo o nível de atendimento que a gente considera o mais seguro de todos, que é manter os pousos, né, sem fazer as decolagens durante aquele período, que era um período de 1 hora, e assim a gente estaria atendendo esses preceitos legais, né? O juiz interpretou de uma forma diversa e ainda disse que 100% dos trabalhadores teriam que trabalhar, né? Então, uma greve em que 100% trabalha não é uma greve, né? Então, isso é algo que precisa certamente ser revisto, né? Essa visão de que, né, existem alguns serviços que são imparáveis. Até entendo que existam algumas coisas que impliquem diretamente na segurança, na vida, né? E isso, inclusive, na nossa manifestação de greve, estava lá bem descrito, né? Serviços que fossem de atendimento de segurança pública, saúde, até mesmo voos militares, né? Todos esses continuariam com seu atendimento normal, né? Transporte de órgãos vitais, transporte de enfermos, enfim, uma série de busca e salvamento, uma série de voos, né, serviços que são prestados e que a gente presta normalmente, né, com toda a segurança e toda a prioridade possível, isso aí ia continuar sendo atendido, né? Mas, enfim,
é algo que precisa certamente ter um entendimento um pouco melhor, né, e mais adequado para que não seja usurpado esse direito dos trabalhadores em poder manifestar o seu direito de greve. Certo. E Lucas, você falou aqui, né, que tem contato, né, com vários sindicatos de países diferentes, né? Na Argentina tá rolando uma greve, né, dos trabalhadores lá, né? Como que você vê esse processo, né? Você tem acompanhado de perto, tem tido contato? Como tem sido? Sim, a gente tem conversado com esses colegas, né? Lá é uma associação, a TEPSA, a TEPSA PAOC, acho que é a TEPSA OC, algo semelhante a isso, que é muito semelhante do nosso, né? A maioria dos países tem sindicatos exclusivos de cada serviço, né? Um sindicato só dos controladores, um sindicato só dos profissionais técnicos de informação de voo, só um dos meteorologistas. Enfim, a gente tem um sindicato que engloba todos os serviços e eles lá na Argentina também. Então, nisso somos bastante parecidos, né? E lá está ocorrendo uma greve geral, né, por conta enfim, daquele decretaço lá do Milei, e que, assim, arrasou com boa parte dos direitos dos trabalhadores, né? A gente torce para que isso seja revogado e que os trabalhadores possam, né, cuidar do que fazem de melhor, né, que é trabalhar, né, e não ter que lutar contra o próprio governo, né, que deveria protegê-los e não atacá-los, a fim de que a gente consiga, né, um bem-estar da sociedade, né? Tem um equilíbrio, sempre deve existir esse equilíbrio entre a força de trabalho, né, e quem ali está no governo, mas lá especificamente a gente tem conversado com os colegas, né, eles têm participado das manifestações, e lá eles já tem, né, uma lei que permite que eles possam utilizar desses movimentos de paralisação de decolagem, enfim, e aí lá eles conseguem, de fato, ser mais efetivos nas paralisações, né? Outros sistemas da aviação lá têm parado também, né? A própria aerolíneas, os serviços de aeroportos também têm feito paralisações em determinados pontos, então a gente está acompanhando, tem conversado com eles e tem torcido bastante, né? Tem apoiado quando tem alguma manifestação, feito cartas em conjunto para reforçar, né, de que é uma preocupação não só, principalmente nessa questão aérea, né, não é uma preocupação só do próprio país, mas é uma preocupação que foge das fronteiras, né. Os voos, eles são a principal forma de ligação entre países, né. Então, quando a gente decola uma aeronave daqui do Brasil e vai pousar na Argentina, ou que ela vai sobrevoar a Argentina, por exemplo, a gente quer que os colegas de lá estejam nas melhores condições possíveis para que eles possam prestar um trabalho bem feito, né? E isso tem que ser com todos os níveis, né? Não é somente os pilotos, os tripulantes, né, das companhias aéreas, mas é todo o serviço, os serviços de pátio nos aeroportos, tudo isso tem que estar muito bem engrenado, muito bem aceitado para que não haja nenhum problema. Certo. E Lucas, né, a gente estava falando aí dessa tentativa, né, de greve, e como que ficou as negociações, né, né, porque quando o trabalhador não faz greve, a negociação pende mais para o patrão do que para o trabalhador, né? Como que ficou essas negociações? Então, a gente, na audiência do TST, foi feita uma proposta pelo ministro, né, em recolocar para votação uma proposta que tinha sido rejeitada pela categoria, né, com alguns acréscimos, né, é algo muito antigo que a gente já pleiteava, ainda desde a época da Infraero, uma revisão do programa de cargos e salários dos empregados, né. Então, isso foi dado uma garantia na audiência do TST, que havendo
havendo aceitação dos trabalhadores da proposta que já estava posta, né, pela empresa, que faríamos, né, um grupo de trabalho entre o sindicato e a empresa para discutir vamos dizer assim, os avanços e como é que a gente poderia desenhar um novo PCS. Esse grupo está acontecendo, tá? Eu não posso trazer mais detalhes porque a gente assinou, né, um acordo de confidencialidade com a empresa para que nenhuma informação fosse trazida, né, enfim, até porque isso poderia, ou, vamos dizer assim, né, pode causar uma possível revolta, ou pode causar uma esperança de algo que a gente não sabe ainda se vai ser aprovado, porque não depende só da empresa, depende também do governo, né, a SEST, que é a Secretaria de Governança das Estatais, a antiga DEST, né, ela controla as empresas de uma forma, vamos dizer assim, olhando muito para o lado financeiro, né? Olhando para essa questão financeira. E ela coloca alguns parâmetros para que um programa de cargos e salários possa acontecer e que a gente, enfim, né, tente chegar numa solução, né? A palavra final vai ser da empresa e da SEST, né? O sindicato está tentando direcionar para que saia um programa mais vantajoso, né? Mas, enfim, o sindicato, infelizmente, não decide, né? E, além disso, né, na audiência, a gente saiu com uma possibilidade de revisar o plano, né, de assistência à saúde, que hoje tem um equilíbrio um pouco, vamos dizer assim, desigual, né? A gente tem uma CGPAR, uma resolução da CGPAR, que é da SEST, né, entre os ministérios, né, de gestão, gestão e inovação, o Tesouro, né, que é o do Haddad, e mais algum outro ministério, não sei se é o Ministério do Trabalho, enfim. Essa CGPAR, ela é antiga, ela é da época ainda do Bolsonaro, né, Paulo Guedes. Eles fizeram uma resolução em que 50%, as empresas públicas, né, podem custear no máximo 50% do custo dos planos de saúde, né? Só que o nosso, né, particularmente, né, da nossa empresa, ele é feito baseado numa tabela, né? Então, a gente tem uma tabela fixa e o plano de saúde não segue essa tabela, né? Os planos vão muito além da própria inflação, né? Alguns planos aí corrigiram na faixa de 40%. Se a gente pegar o acumulado aí, corrigiram quase 80% desde que foram instituídos, e esse benefício do plano de saúde foi corrigido em cerca de 15%. Nesse último acordo foi corrigido em 15% e no outro anterior tinha corrigido em 4,5%, então acumulado aí por volta de 20%. Né? Muito menos, né? A gente pode ver que um quarto só da correção foi repassada, ou seja, os trabalhadores estão pagando cada vez mais, até o ponto de ficar insustentável, né? E aí, isso é uma briga grande, né? Não é uma briga só do nosso sindicato, é uma briga de muitos outros sindicatos, encabeçada aqui no Rio de Janeiro, né? Uma série de CUT-Rio, uma série de sindicatos, sindicato dos moedeiros, sindicato dos correios, o sindicato dos petroleiros, todos eles, né? E nós também, né? O SNTPV, estamos unidos, indo, né, em diversas audiências lá no Ministério da Gestão, buscando uma alternativa para essa CGPAR. Ou seja, é algo que ainda é do governo passado e que já deveria ter caído, né, e que, infelizmente, ainda não caiu. Né? A gente precisa... a gente tem uma promessa de que agora, em março, isso vai ser revisto. Já participamos de rodadas de conversa com o governo, apresentando alternativas, apresentando soluções, e a gente espera que essa solução venha o quanto antes, para a gente resolver esse problema. Né? Porque, na minha visão, vou ser bem sincero aqui, né, para mim é burrice, né, a empresa não custear o plano de saúde dos empregados e depois querer a mão de obra ali 100% disponível. Né? A gente sabe que o SUS
ele não é uma maravilha, né? As filas, né, para atendimento são muito grandes, e então um profissional que hoje depende, já dependendo do plano de saúde, muitos às vezes levam 2, 3, um mês para marcar um atendimento, pode ser que consiga retornar ali, né, em um tempo hábil, né? Alguém que vai depender do SUS, infelizmente, né, sabe-se lá quando que vai conseguir retornar, né? Então, é força de trabalho que fica indisponível, né? Então, para mim, desculpa o termo, para mim, esse é burrice mesmo, né, da empresa não manter, e do governo também, né, não manter esse subsídio num nível aceitável, de forma que o trabalhador consiga pagar, né, e também que a empresa custeie, né, e faça para que tenha um equilíbrio, né? Quem tem mais poder ali financeiro é a empresa, né? Não é o trabalhador. Né? O trabalhador tem uma ínfima parte do poder econômico que tem a empresa e do que tem o governo, né? Então, a gente espera que isso aí seja resolvido o quanto antes, né? Só para lembrar, até 2017 ou 2019, se não me engano, a gente só pagava o custeio da utilização, né? Então, a gente não pagava uma taxa de manutenção do plano, né? Depois, em 2019, a gente começou a pagar uma taxa de 20% do custo de manutenção do plano, mas era uma taxa bem pequena, dava um pouco menos de R$ 100, e aí agora ele disparou. Então, de 2019 para cá, vou usar de novo o meu exemplo pessoal, não tem nenhum problema em falar isso, né? De pagar R$ 100 do custeio do plano de saúde, né? Agora eu pago R$ 1.500 do custeio. Isso já contando, tirando o subsídio que a empresa dá, né? Então, o boleto aí está na faixa de R$ 2.400, se eu não me engano, né? E desse valor aí eu pago R$ 1.500, R$ 1.600. Então, isso fica muito desequilibrado, né? Isso aí, esse valor aí é mais ou menos metade do meu salário líquido, né? Só para ter uma ideia. Lucas, eu acho que a gente precisa, né, falar de uma questão bastante importante que está relacionada, né, com o tema, né, da categoria, né? A gente sabe que esse governo fez o arcabouço fiscal, né, que acaba, né, que é uma repetição do teto de gastos, que acaba precarizando aí os serviços públicos. Como que a Infraero, né, essas empresas estão lidando, né, com isso? Bom, assim, em termos de gestão, eu não sei te precisar, né? Mas eu imagino que contenção de gastos, né? A gente tem, e aí eu tenho relatos, né, de diversos colegas na Nave Brasil, né, de que tem algumas coisas estão um pouco precarizadas, né? A gente aguarda algumas respostas da empresa em relação a questões de manutenção de equipamentos, enfim, que estão defasados, não ficam em disponibilidade para os profissionais, né? Ou seja, aumentam a carga de trabalho quando tu tem que usar um equipamento secundário ou que não é tão eficiente, né? Ou tem que fazer divisão de equipamentos entre os colegas, isso aumenta a carga de trabalho e diminui a eficiência, né? Então, assim, a gente sabe que em algum nível deve estar tendo algum controle de gastos, né? Pelo menos um pé no freio certamente deve existir. E então o que eu imagino nesse cenário é um achatamento, né? Infelizmente, o governo acha que sim, que o empregado pode pagar, né, as contas, né, pode pagar o custo do próprio governo, coisa que não é compatível, né? Quem tem mais poder não é o empregado ali, né? O trabalhador ele está vendendo o seu esforço, né? E ele quer trabalhar. Agora, não, tem que ter uma contrapartida, né? A gente não pode só tirar, né, do bolso do trabalhador, achatando cada vez mais, né? E fazendo, né, mascarando através de índices de inflação, mascarando através desses cortes que vão tendo, né? Enfim, fazendo com que o trabalhador, na verdade, esteja pagando por essa reforma, né? E que deveria ser feita de uma outra maneira, né? A gente sabe que tem muita gente aí que não paga, né,
só no sistema de aviação, tem as companhias aéreas mesmo, elas já deixam de pagar bilhões de reais em tarifas, né? Atrasando os pagamentos, enfim, é dinheiro que o governo deixa de ter ali disponível, né? Ou seja, ele vai subsidiando determinadas empresas, enfim, e não deixa, vamos dizer assim, vai colocando tudo isso na conta do trabalhador, né? Lucas, falar um pouco aí da privatização dos aeroportos, né? A gente sabe que está no processo bastante avançado, né? Por exemplo, em alguns lugares. Quão danoso que isso foi aí trabalhar desse cenário de privatização dos aeroportos, né? E como que isso prejudica o próprio usuário, né, de voo? Bom, isso aí começou ainda no governo da Dilma, né? A primeira concessão começou lá, foi a concessão do Galeão. E inclusive uma concessão meio esquisita, né? Até recentemente teve que haver uma intervenção, né, do governo para haver um equilíbrio da utilização dos aeroportos entre o Santos Dumont e o Galeão. Eu trabalho no Santos Dumont, né? E essas concessões, né, elas foram minando a Infraero, né? Foram tirando o equilíbrio financeiro da Infraero, né? O Galeão, um aeroporto que ainda, né, internacional, mas tinha um movimento bastante efetivo. Quando passou para a administração privada, começou a se tornar menos atrativo por algum motivo, né? E aí, para mim, é uma questão financeira, de gestão, e as empresas as companhias aéreas, né, acabaram considerando, por exemplo, o Santos Dumont mais efetivo, mais eficiente para a operação. De uma forma geral, isso é o que foi acontecendo, né? Foi mexendo no equilíbrio financeiro da Infraero, e aí, quando chegou no Paulo Guedes, né, viu a oportunidade para arrasar quarteirão, né? E aí ele concedeu praticamente tudo que era lucrativo, né? O único e último que sobrou foi o Santos Dumont, né? Mas é um aeroporto pequeno, então vamos dizer assim, a rentabilidade dele também não é absurda, né? E outros aeroportos mais rentáveis, né? Como Viracopos, Guarulhos, Congonhas, todos eles foram concedidos à iniciativa privada, né? Agora é algo que a gente vai ter que lidar, né? A Infraero é uma empresa que ela tem, vamos dizer assim, um perfil, né, de grande investimento, né? Todo o custo da operação dela é muito grande, né? Instalar um aeroporto novo, por exemplo, é um custo absurdo, né? Então, ela tinha que ter uma forma de poder manter esse equilíbrio, né? O Brasil é o segundo o segundo país no mundo em número de aeroportos, né? Então, não dá para ter se essa é a lógica, né, de que é o governo que investe e depois concede, tem que ter uma forma de haver esse fluxo financeiro de uma forma mais inteligente, né? Porque se tu tira o equilíbrio financeiro de uma empresa, depois ela não vai ter como investir. Como é que a empresa vai pegar e vai instalar uma nova localidade, por exemplo, né? E aí, assim, no serviço de navegação aérea, né, não houve uma afetação tão direta, né? Por quê? As empresas elas foram cindidas em 2021, né, se não me engano, em julho de 2021, elas foram cindidas, e através dessa cisão criou-se, né, uma nova empresa, que é a Nave Brasil, só cuidando dos serviços de navegação aérea. Então, no mesmo aeroporto, né, a gente tinha, ainda antes das concessões, né, a gente tinha a Infraero prestando serviços aeroportuários, ou seja, serviços de pátio, estacionamento, né, quando o estacionamento já não era concedido, as instalações comerciais, todo esse sistema do terminal, né, e a pista, né, a pista que é utilizada para pouso e para decolagem, né, e os serviços de navegação aérea sendo prestados pela Nave Brasil, quando essa prestação já era civil, né. Hoje no Brasil a gente tem
prestação civil em alguns aeroportos e militar em outros. Né? Então, temos instalações, né, de torres de controle, né, que são militares, tá? E temos instalações de torres que são civis. Essas torres civis são prestadas ou por prestadores privados ou pelo prestador público, que existem algumas prefeituras também que fazem, alguns governos que fazem uma ou outra localidade, mas a grande maioria é prestada pela ANAV Brasil. Lucas, em cima disso que você colocou, vou fazer uma pergunta mais retórica, mas eu acho que gostaria que você respondesse. Isso não afeta a soberania da nação, né? Porque você vai privatizar algo que é fundamental para o andamento do país, né? Não afeta a soberania da nação e uma empresa privada, né? Eu estava pensando aqui, fica mais difícil, né, para fiscalizar coisa errada que acontece, né, nos voos do que uma empresa pública? A gente tem, assim, os modelos de concessão, né, eles foram diversos aqui no Brasil, né, desde concessões integrais até concessões parciais, consórcios, tem uma infinidade, né. Alguns deles, inclusive, né, curiosamente, foram vencidos, né, por estatais estrangeiras, né. A AENA, né, que é uma estatal espanhola, ela controla alguns dos aeroportos aqui no país, né? Então, assim, a soberania, né, quanto à utilização do aeroporto, né, ela tem que ser garantida através da forma como foi feita a concessão, né? A garantia da prestação do serviço, a manutenção, né? Isso a gente imaginando que foi um sistema bem feito, né? Agora, a gente sabe que nas empresas privadas há um descontrole muito maior, né? Vídeo que aconteceu aí com o Odebrecht, enfim, é muito mais fácil de haver esquemas, né, para que se mascarem custos, se mascarem, por exemplo, ou se diminuam, né, os direitos dos trabalhadores, cortem salários, enfim, uma série de riscos, né, que são maiores, né, para a utilização dos serviços, né? Então, assim, a soberania como um todo, né, ela vai de como que o sistema todo ele é fiscalizado, né? A gente tem uma agência nacional, que é a ANAC, né, que faz a regulamentação, tá? Faz a regulamentação da parte dos aeroportos, né? Da parte civil e prestação de serviços aeroportuários. A questão de navegação aérea não é fiscalizada pela ANAC, ela é fiscalizada por um órgão militar, que é o DSEA, né, e é quem faz as regras, enfim, faz às vezes de uma agência reguladora aqui no Brasil, né. No meu entendimento, assim, vai depender de como que a concessão foi feita, né. Um risco que teve, né, recente, com a concessão do Galeão, a empresa que estava ali, que era a Shangji, que ganhou o consórcio, uma empresa chinesa, ela ficou a ponto de entregar a concessão, né? Isso é um risco, porque se a empresa simplesmente deixa de administrar o aeroporto, as coisas têm que ser feitas muito às pressas, né? Então, um aeroporto ele ia ficar inservível por algum tempo, até que ele fosse todo reinstalado, né? Vamos dizer que a Infraero tivesse que reassumir, né? Ou vamos dizer, o pior, que o governo do estado do Rio de Janeiro tivesse que reassumir aquele aeroporto, né? O governo ia ter que se montar inteiro, né, com profissionais, uma série de serviços para poder fazer o aeroporto, que é um aeroporto importantíssimo para o Rio de Janeiro e para o país como um todo, né? São os dois principais aeroportos internacionais, né? Guarulhos e Galeão, para que esse atendimento fosse prestado. Então, assim, o risco que eu vejo é esse, né? É a instabilidade da concessão, né? Se a empresa não dá garantias e simplesmente depois pode pegar e virar as costas e entregar o aeroporto às moscas, né? Ou seja, vai entregar a sociedade às moscas sem a possibilidade de utilização dos serviços, isso sim é um risco, né? Quanto
a prestação dos serviços, né, o maior risco que eu vejo são os profissionais, né? Muito provavelmente numa empresa privada eles vão acabar tendo riscos de corte de salários, aperto de carga de trabalho, de carga horária também. Então, esse é um outro risco, né? Os trabalhadores sendo mais explorados numa empresa privada, né, do que numa empresa pública. Mas isso não é uma regra, né? Um exemplo a gente pode dar pela nossa a empresa pública, né, a Nave Brasil, ela paga salários que são inferiores ao de diversas outras empresas privadas, né? Tem um certo descompasso aí, e é uma das coisas que a gente espera que esse PCCS novo, né, que tá surgindo aí, ele corrija. Né? Certo, você falou aí em diálogo, né, com o governo, voltando um pouco com a questão, né, das negociações, né, o que o governo alega, né, e discute com vocês? Desculpa. Então, assim, a gente não conseguiu falar diretamente com a ministra, com a Esther Dweck, né, e nem com o ministro Haddad. Infelizmente, a gente esperava ter já que estamos, né, num governo de esquerda, um governo trabalhador, em que o principal líder é um sindicalista, a gente esperava ter uma abertura maior, a gente esperava ter, de fato, portas abertas para poder trazer as nossas demandas. A gente não tinha a ilusão, né, nenhum dos colegas tinha a ilusão de que, né, ia ser tudo uma abertura de porteiras, né, como o governo passado aí quis passar a boiada, né, a gente tinha certeza que não iria tentar fazer algo de forma contrária, né, não ia haver um rebote nesse sentido, mas a gente esperava pelo menos um diálogo um pouco mais franco, né. A gente tem tido muita dificuldade, na verdade, em falar com o governo, muita dificuldade. A gente sabe que ainda existem peças lá dentro, né, e é um governo de coalizão, então tem de tudo, né? Inclusive ainda resquícios do governo passado, né? Então a gente sabe que esse é um problema, né? É um problema que dificulta ainda mais o diálogo do que se a gente tivesse falando abertamente, né, com o governo sem essas interferências, mas uma coisa que fica difícil, né? Quando a gente tem que falar com o intermediário do intermediário do intermediário do intermediário, a coisa já chega lá muito travada, né? Já chega muito limitada. E então isso tira um pouco a falta de não ter, né? Não ter um diálogo franco, não ter uma negociação franca, não ter um debate mesmo franco, tira o poder, né? Enfraquece e dificulta bastante a nossa capacidade assim de negociar. Não é à toa que tem uma série de categorias que estão tendo que entrar, né, em greve porque não conseguem um diálogo com o governo. Né? E aí isso era algo que a gente esperava, né? A gente esperava pelo menos um diálogo um pouco melhor, um pouco mais aberto e, né, um vislumbre um pouco melhor para que isso tivesse um pouco mais encaminhado, né? Não tendo, a gente vai ter que utilizar os poderes que, né, o trabalhador tem, né? E aí são as manifestações de greve, né? São paralisações, enfim. A gente já fez uma manifestação em Brasília, né? Esse grupo mesmo de sindicatos que tenta dialogar com o governo para a retirada da CGPAR 42 foi um dos sindicatos que fez uma manifestação grande lá, e a gente sabe que outros sindicatos agora, né, principalmente sindicatos dos servidores públicos federais, estão enfrentando uma dificuldade tremenda, né, com a negociação para a correção salarial das remunerações, né. O governo, no ano passado, ele fez uma correção para os servidores públicos de 9%, mas esse ano, por conta do arcabouço, teto, escambau, quer limitar em zero, né? Ou seja, não quer dar correção. Ou seja, de novo, os trabalhadores que já ficaram 5 anos sem correção salarial durante o período do Temer até o Bolsonaro, né, vão ter que pagar de novo, né? Ou seja, o custo da inflação, né, que no nosso país ela é bastante descontrolada ainda, o trabalhador vai continuar pagando, né? O servidor vai continuar pagando. Então, e isso a gente tinha pelo menos a gente tinha expectativa de que tivesse uma conversa melhor, né? Não é o que está
aparecendo. Então, enfim, a gente precisa melhorar esse diálogo com certeza. Certo. E, Lucas, o próprio fato, né, do governo, né, ser um governo de frente ampla, né, como todo mundo gosta de falar, atrapalha, né, esse diálogo? Ele vai atrapalhar sempre que, vamos dizer assim, as amarras, né, estiverem com o lado contrário, né, com quem está tentando segurar vamos dizer, quem está tentando segurar as rédeas, né? Se alguém tem, né, o total controle, né, vamos dizer assim, do orçamento, vamos tentar resumir, né, o governo como tivesse só ali um controle de orçamento, ele sabe que se ele tirar daqui, ele vai poder botar ali, ou se ele botar aqui, ele vai ter que tirar dali, né? Agora, quando é um governo muito amplo, em que tem diversos atores, né, com várias intenções distintas, né, e que não necessariamente vão seguir aquilo que está encabeçado pelo presidente, né, aí esse orçamento, para ser liberado daqui, ele tem que ver o quanto que ele vai afetar aqui, 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 uma série de outros agentes interessados ali, né? E que também, não posso tirar do meu porque aqui também é importante, ou não pode abrir aqui porque senão vai furar o teto ali, enfim. E aí, essa que é a maior dificuldade, né? Cria-se uma série de amarras. Se a gente for se até olhar assim, a aparência, né, de gestão, ela é um pouco melhor, né? Vamos dizer assim, tem mais chance de controle, né? Só que o controle ele já é feito pela sociedade, né? Através do Congresso. Quem regulamenta, né, os gastos, o orçamento, já é o Congresso, né? O executivo ele executa, né? Então, dentro desses limites. Então, quando a gente coloca mais amarras lá dentro do executivo, a gente cria mais uma camada ainda de interessados ali, ou desinteressados em alguns assuntos, né? E que vão travar esses diálogos, vão travar as negociações, vão travar os avanços, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa de uma retomada, né? Uma reconstrução de tudo aquilo que foi destruído, né? 2017 com a reforma trabalhista, depois, né? O final ali do governo do Temer, a passagem para o Bolsonaro e o Paulo Guedes também fazendo um arrasa-quarteirão, e que o trabalhador veio pagando a conta durante todos esses anos, né? Agora a gente entende que é um momento de retomada, de reconstrução e de reconquista. Se essas conquistas, né, se essas reconquistas ficam travadas, né, isso vai dificultando e vai atrapalhando, sim, a gente sente que é algum bem-estar da sociedade. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Lucas, da SNTPV, né? Gostei aqui do nosso papo, né? Acho que é de extrema importância. E passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Guilherme. Quero deixar um abraço para todo mundo que ouviu, né? E também um apelo, né, para que, seja onde for que vocês trabalhem, né, se interessem pelo sindicato de onde vocês trabalhem, se interessem pela briga sindical. É uma briga que ela é muito difícil, né? Eu mesmo, vou ser bem sincero, né? Até uns 3 anos atrás eu não me via dentro de um sindicato, né? Mas com tudo que veio acontecendo, eu entendi que era muito importante participar e vi que era necessário atuar, é necessário que todas as categorias, né, elas se juntem, fortaleçam seus sindicatos. Quanto mais forte um sindicato for, mais peso ele vai ter na hora de negociar com uma empresa, né, mais voz ele vai ter, e a gente precisa, né, a gente precisa dessa reconstrução da identidade do trabalhador, né, que não ele não está sugando a empresa, né, ele está vendendo o seu serviço, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma contrapartida justa entre a empresa e aquilo que é oferecido pelo trabalhador, né? Então, isso tem que ser sempre atendido, né? A gente não pode nunca nem ser espizinhado, né? E nem deixar ser espizinhado, tá bom? Um abraço a todos
E valeu, Guilherme. Boa conversa aí. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Lucas, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhem o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente esta entrevistas e outras entrevistas, matérias e programas, né? E segue a gente nas nossas redes sociais, né? Facebook e o TikTok. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.